versículos 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas estava enrolado, dobrado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e ele creu. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir, preste atenção, mas ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos na sua mão, se eu não colocar o dedo no lugar dos seus cravos e não colocar a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Passou-se 8 dias, e estava outra vez os discípulos de Jesus dentro, e com eles estava Tomé. Chegou Jesus, e as portas estavam trancadas. Colocou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, veja as minhas mãos, chega a tua mão, coloque do meu lado, não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora Lucas, que é o último. Esse vai e volta é necessário para você montar a história. Lucas 24. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade entre nós para falar, para operar. Deus está neste lugar, Ele vivo está. 37. E eles estavam espantados e atemorizados, porque pensavam, crendo eles ainda, por causa da alegria, estavam maravilhados. E disse-lhes: tem alguma coisa de comer aqui? Então eles lhe apresentaram parte de um pão assado e um pouco de mel, e ele tomou e comeu diante de todos, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito acerca de mim na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Somente até aí. Pai, esta é a nossa Páscoa, esta é a verdadeira Páscoa. O mundo pode esconder, a ciência pode esconder, a medicina, as faculdades, a mídia pode esconder, mas esta continua sendo a nossa Páscoa, a ressurreição do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, revela-nos a tua palavra, para a glória de Jesus. Amém. Preste atenção, e no final nós vamos cear e voltar para casa abençoados. Irmãos, nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, eu vou continuar onde eu parei. Jesus, quando ele morreu na cruz, preste atenção, ele estava no meio. Por que Jesus estava no meio? Porque quem estava no meio era o malfeitor que estava em destaque. Era, entre aspas, por Roma, o mais perigoso, aquele que merecia mais vergonha. Tanto que, se você for ver, Jesus foi o que mais foi envergonhado. Quando Jesus foi crucificado, você só vai ver dizendo que foi colocada uma placa em cima de qual cruz? Da cruz de Jesus. Porque Pilatos foi sarcástico. Ele falou assim: escreve em cima da cruz, esse Jesus Nazareno, rei dos judeus. E como se não bastasse, os judeus falaram assim: não, você escreveu em latim, língua romana, mas eu quero que aqui tem grego, aqui tem judeu. Escreve em hebraico, escreve em latim. E
também vai escrever em grego, hebraico e latim, 3 línguas que o povo falava, para que qualquer pessoa que passasse daquele tempo pudesse ver escrito: ele disse que ele é o rei dos judeus. Ou melhor, os inimigos falaram assim: escreve, ele disse que ele é rei dos judeus. Pilatos falou: não, eu já escrevi. E ele escreveu: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele é o único que está no meio estampado. Aí diz a Bíblia que Jesus ele morre primeiro. Por que que Jesus morreu primeiro? A Bíblia diz que quando Jesus ele morre 3 horas da tarde, preste atenção, Jesus ele morre 3 horas da tarde. O sábado do judeu, ele não é igual ao nosso dia. O nosso dia vai de meia-noite até meia-noite. O dia do judeu, do povo lá do Oriente Médio, principalmente de Israel, começava às 6 da tarde até às 6 da tarde do dia seguinte. O sol poente é o sol poente. Então, o sábado começava às 6 da tarde. Só que tinha uma regra, que no sábado não podia trabalhar, no sábado não podia fazer nada. Então, como Jesus morreu 3 horas da tarde, os outros 3 horas, 3 e meia não tinha morrido. Por isso que a Bíblia diz que o chefe de soldados falou assim: vai lá e pega um tronco e quebra os joelhos deles. Por quê? Porque eles não poderiam ficar crucificados até o sábado, porque eles não poderiam trabalhar, eles tinham que parar para cumprir a lei. Então o soldado vai lá, e quando ele chega no primeiro, o primeiro está vivo, ainda não tinha morrido, ele vai lá, quebra o joelho, ele perde o apoio e morre sufocado. A Bíblia diz assim: ele foi no primeiro e depois foi no outro. Quando ele chega no outro, ele faz a mesma coisa, ele está vivo, ele vai lá, quebra o joelho, quebra os ossos, ele perde a força e ele morre possivelmente asfixiado, porque ele está pendurado, sufoca, prende o pulmão. Só que a Bíblia diz assim: então lembra que eu falei o pronome demonstrativo? Então este soldado, chegando até Jesus, ele vai lá e ele percebe que Jesus ele não está morto, ele não tem certeza. Só que a Bíblia Sagrada fala que ele não tenta quebrar. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz assim: que nenhum dos ossos dele salvos, que nenhum dos ossos dele poderia ser, porque ele era o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro não poderia ter mancha, o Cordeiro não poderia ter defeito, e o Cordeiro não poderia ser quebrado. Se fosse quebrado os ossos de Jesus, Deus não aceitaria. Então por isso que Jesus morre primeiro. Então ele chega lá, ele não pode quebrar, porque senão o sacrifício não era aceito. Aí ele vai lá e fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou cutucar. E um dos piores lugares para cutucar é aqui, é chamado de ilharga. Esse lugar é um dos piores lugares que as pessoas arrumam um ponto de resistência na pessoa. Então ele vai lá, pega uma lança e ele fura. Quando ele fura do lado de Jesus, diz a Bíblia que cai sobre ele, cai o quê? Sangue e água. Ele fura no lado de Jesus, possivelmente o lado direito, o mesmo lado que quando Deus viu que Adão estava sozinho, até Jesus ir para a cruz, Deus tinha quantos filhos? Quantos filhos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu. Quando Deus viu Adão no Éden, Adão estava acompanhado ou sozinho? Adão estava sozinho. Deus vai lá e abre a lateral de Adão, tira uma costela, e através da costela de Adão ele forma a mulher. Ele estava sozinho, e a partir daquela marca ele gera uma mulher. A Bíblia diz que o soldado vai lá e abre o lado de Jesus, cai sangue e água. Sangue que é a purificação dos nossos pecados, é o sangue que perdoa os nossos pecados, e sai água. Mas Jesus ele não tinha, entre aspas, água no corpo, ou se ele tinha as últimas gotas, porque Jesus estava desidratado, porque eles faziam Jesus sofrer. Por isso que na cruz ele falou: tenho sede. Tentaram dar uma bebida alcoólica e ele não bebeu. Quando fura ele, o soldado está lá embaixo, cai sobre ele sangue e perdoa os pecados. E a água que é chamado, todo mundo que batiza é porque está sendo purificado da sua imundícia, está sendo lavado para uma nova vida, para uma nova vestimenta. Quando cai aquele sangue inocente, aquela água inocente, lembra que Jesus falou, como o diabo sentou: ah, mulher, se você conhecesse quem é que fala contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que, se tocasse em você, ela jorraria para toda a eternidade. Quando aquela água, aquele sangue,
aquele homem olhou e falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E ali se cumpriu a profecia, que todo o sangue dele foi derramado. Todo. Não foi quebrado, mas derramou todo o teu sangue. Não ficou uma gota com ele. Todo o seu sangue foi derramado. Aquele homem foi perdoado, aquele homem ele foi purificado. Quando Jesus morre, ele fala: está consumado. Fala comigo: está consumado. Muitas pessoas publicou tetelestai, está consumado. Só que a Bíblia diz que quando Jesus ele vai lá, ele está com a cabeça levantada, que ele tinha acabado de falar: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz assim, que ele inclina a sua cabeça e rende e entrega o seu espírito. Quando Jesus morre, 3 horas da tarde, ele entrega o espírito dele para o Pai, ele rende o espírito dele, está tudo consumado. A Bíblia Sagrada, ela pega 2 versículos, sabe o que ela faz? A Bíblia diz assim, que quando Jesus morreu, por causa do grande terremoto que houve, o véu se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia Sagrada fala de um cemitério, e os sepulcros foram, quem leu comigo? Os sepulcros foram abertos. O terremoto foi tão violento. Lembra em Atos 16, quando veio um terremoto de Deus, as prisões foram abertas. Agora aqui em Mateus 27, veio um terremoto de Deus e as sepulturas foram abertas. E o que é que aconteceu no cemitério? A Bíblia diz que Jesus é a primazia dos mortos. Jesus é o princípio da ressurreição dos mortos. Jesus foi tão poderoso que ele fez, que nem o cemitério resistiu. Teve que as tumbas se abrir. Pastor, mas eu não acredito nisso. Mas existiu. O homem acredita, mas pastor, eu acredito, irmãos. Pensa numa pessoa que quando lê a Bíblia Sagrada eu viajo, irmãos. Eu não sei se você é igual eu, começa a viajar, começa a imaginar. Um cemitério, irmãos, começou a abrir as tumbas. Mas abriu, saiu alguém? Não. Diz a Bíblia que as tumbas se abriram no dia em que ele morreu. Só que a Bíblia diz assim, que no dia que ele ressuscitou, os santos, a Bíblia fala todos, a Bíblia fala os ímpios, a Bíblia fala que os santos que dormiam, fala comigo, dormiam. Mas peraí, pastor, por que a Bíblia não fala que os santos mortos ressuscitou? Porque o contrário de morto, de ressuscitado é morto. Mas a Bíblia Sagrada fala assim, que abriu as sepulturas e os corpos, porque a alma não ressuscita, espírito não ressuscita, o que ressuscita é o corpo, a alma é eterna, o espírito é eterno. Fiquei pensando, Deus, será que eu entro em algumas coisas profundas? Mas eu vou para o simples. O espírito e a alma é eterna, os corpos ressuscitam dos santos que estavam. Por que é que a Bíblia Sagrada fala, quando fala do ímpio, fala de morte? Agora quando fala do justo, fala de sono. Porque, irmãos, todo ímpio, toda pessoa que não aceitou Jesus, toda pessoa que está desviada, toda pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a Bíblia diz assim, que aquele que está em pecado está morto para Cristo. Então toda pessoa que morre sem salvação, ela morre literalmente. A Bíblia diz que está aguardando ela a segunda morte, a morte eterna, o desligamento total de Deus, e tudo que ela fez por meio do corpo, ela vai prestar conta, com o corpo, alma e espírito. Só que a Bíblia diz que só ressuscita os corpos dos santos que estavam. Quem que eram esses santos? Eu não sei, só sei que era santo. Era ímpio? Não. Desviado? Não. Era santos. Pode ser profetas, pode ser pessoas que andou com Jesus e morreu, pode ser qualquer pessoa que estava dormindo, não, porque crente não morre, crente dorme no Senhor. Porque um dia todos nós vamos ouvir o som da trombeta e nós vamos acordar para nós termos um novo corpo e estarmos para sempre. Morre. O crente dorme. O crente está descansando no Senhor. Quem que é esses santos? Pessoas que morreram na fé, pessoas que não negociaram a princípio, pessoas que não se desviaram. Mas por que, pastor? Ressuscitados para ir para o céu? Não.
Eles foram ressuscitados e foram para onde? Para, nós lemos, para, e entraram, acabamos de ler, em Jerusalém. Se fosse para o céu, eles tinham entrado na Nova Jerusalém. Só que a Bíblia Sagrada fala que eles entraram em Jerusalém. E o que eles foram fazer em Jerusalém? Eles foram lá para dizer, sabe o que? A maior pregação de Jesus, sabe o que foi? Eu vou morrer, 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Não entenderam? Ressuscitar. Entenderam quando Jesus, de morte, todo mundo entende, de ressurreição, quase ninguém. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele falou: eu só vou dar uma aqui, eu posso ressuscitar. Pessoas que estavam chorando, essa bênção, queridos, muitos do céu, não eram todos, ressuscitaram e começaram a andar. Não estou não prega por aí não, porque Deus depois foi da pura, não existe, tem o mesmo corpo, Espírito, Deus. Aí Jerusalém, e o maior medo da humanidade, isso veio de pesquisa, é a morte. Tanto que a Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Só que o maior inimigo de Jesus, ele venceu, e ele não só venceu a morte, mas ele falou: eu vou levantar mais alguns comigo, eu vou levantar mais alguns comigo. Talvez tinha criança que morreu com 10 anos, com 50, com 80, profeta começaram a entrar em Jerusalém e falar: é verdadeira a palavra dele, é possível morrer, é possível ressuscitar, ele ressuscitou e ele ressuscita. A pergunta é: você acredita na ressurreição? Se você que está aqui, você não acredita na ressurreição, a tua fé é uma fé falida. Não, pastor, eu acredito em Jesus, que ele morreu, eu acredito que ele ressuscitou, mas você gosta de que eu vou voltar um dia, eu não acredito. Então a Bíblia Sagrada fala: porque se você não crê que Cristo ressuscitou e que há de ressuscitar os mortos, vã é a vossa fé. Você pode estar perdendo tempo. Você está aqui por dinheiro, por carro, por isso, por aquilo. A nossa fé não é fundamentada em dinheiro, a nossa fé não é fundamentada em casa própria, a nossa fé não é fundamentada em status, a nossa fé não é fundamentada em mídia, a nossa fé é fundamentada na morte e na ressurreição e na vida eterna. Nós precisamos voltar a acreditar, amado. Você que perdeu alguém, você não perdeu alguém para a morte, ela está melhor do que eu e você, ela está descansando. Eu sempre falo muito respeito a isso. Tenho muitas irmãs mulheres, tenho 4 mulheres, só tive um irmão homem, e ele dorme sempre. Só que um dia eu vou ver ele. Um dia você vai ver aquela pessoa: pastor, mas já faz tantos anos, meu amado. Não menospreze o poder de Cristo, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Só que esses ressuscitaram para provar que existe a ressurreição, mas morreram de novo. Era só para provar a ressurreição de que Jesus é poderoso, mas morreram. Só que quando a trombeta soar, diz a Bíblia que todos os mortos que dormem em Cristo ressuscitarão e subirão e terão nova alma. Novo espírito? Não, o espírito é aperfeiçoado, não é novo. O novo corpo. Qual corpo é? Se der tempo eu leio aqui. Qual corpo? Não é qualquer coisa, não. Às vezes, irmãos, eu olho aquele vídeo daquelas cidades bonitas, aquelas metrópoles, megápolis, aquelas cidades lindas. Tudo aquilo não é nada comparado ao que Deus reservou para os seus.
Jesus morre, tem que ser tirado da cruz. Chega José de Arimateia, que era um senador, ele era um homem rico, ele vai lá até Pilatos e fala assim: eu quero o corpo de Jesus. Pilatos entrega, porque ele era um senador romano, entrega. A Bíblia diz assim que Nicodemos ele vai lá e traz um perfume. Aquele Nicodemos de João 3, lembra? Aquele Nicodemos que quer nascer de novo, voltar para o ventre. Esse Nicodemos, não tem como. O evangelho, mais cedo ou mais tarde, muda a vida das pessoas. O Nicodemos que teve medo, o Nicodemos que não entendeu o que quer nascer de novo. A Bíblia diz assim que antes de José de Arimateia enterrar Jesus, ele vai lá e fala: espera um pouquinho. E sabia que ele vai lá e traz, sabe o que? Um frasco de perfume misturado de mirra com aloes. Um dia eu prego sobre isso. Mirra com aloes. Ele vai lá e derrama sobre o corpo de Jesus, e ele passa sobre todo o corpo de Jesus, porque era costume deles, antes de morrer, preparar o corpo. Depois que morreu, ir lá e passar um perfume cheiroso. E não era qualquer perfume. Sexta eu falei daquele perfume, outro dia eu falo desse. Passa aquele perfume, irmãos, maravilhoso do corpo de Jesus. Aí diz a Bíblia que José de Arimateia vem e enrola Jesus em nós lemos, por que o senhor fala, insiste, pastor, para você pegar, pastor, por que o texto fala de lençol, lenço? Tudo tem um porquê na Bíblia. José de Arimateia enrola o corpo de Jesus em lençol, enrola a cabeça em acertou, enrola o corpo em enrola a cabeça em lenço. Por que ele enrolou tudo com um lençol? Será que era muito pequeno? Não era qualquer lençol. Você sabia que um dos melhores tecidos que tem no mundo fica onde? Oriente Médio. Tanto que tem camiseta que talvez não sei, nem sei se você conhece. Se você vê na sua camiseta está escrito fio 50, fio 80. Aí você olha e fala, fio egípcio, fio do Oriente Médio, porque eles prezam muito por tecido lá, muito. Não é a capital da moda, mas eles prezam muito. A Bíblia diz que o lençol que colocaram no corpo era um lençol branco e fino. O fino no original não é de barato. Sabe aquele fino aqui? Quase que eu falo o nome da loja que eu fui em Itaguari todos os dias. Lençol R$14,90. Nossa, barato. A hora que você pega parece que atravessa a mão. Tão fino que é. Não é esse fino. É aquele fino, não sabe, de delicado, de caro, de requinte. Era o melhor tecido. Antes de morrer, os soldados pegou e falou: toma um pano vermelho aí, você não é rei? Depois que ele morre, o senador vai lá e fala: eu vou dar o melhor. Enrola ele no lençol fino, coisa boa, coisa bonita, excelência. Alguns dizem que esse lençol tinha até fios de ouro, porque era para celebrar uma realeza. Enrola ele e na cabeça de Jesus coloca um lenço. Vai lá, coloca ele na tumba na sexta-feira, entre 3 e 6, porque tinha que ir para o descanso. Jesus está lá. Enquanto Jesus está na tumba, começa o sábado. Os fariseus vão até Pilatos e falam assim: Pilatos, nós temos um problema. Pilatos fala: qual que é o problema? Eu não já matei aquele que vocês pediram para matar? Qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? É que aquele homem que o Senhor mandou matar na cruz, ele disse quando ele vivia: eu vou morrer, mas 3 dias depois eu volto. Não que a gente creia que ele vai voltar, mas e se de noite os discípulos dele vão lá e roubam o corpo e começam a falar: ressuscitou? Pilatos, eu quero que o Senhor pegue os melhores soldados de Roma e guarde a tumba até acabar o 3º dia. Pilatos falou: tá bom. Peguem a escolta. Não era um guarda, era a escolta. Tendes aí a escolta, levai-o convosco e cerque a tumba, que era numa rocha. Jesus não foi enterrado embaixo da terra. Jesus foi colocado em cima de uma. Do dia eu prego sobre por que em cima de uma rocha. Lembra a casa edificada sobre. Mas para dar vontade de ler. Ele é colocado dentro de uma rocha. Por que ele foi colocado dentro de uma rocha? Sabe qual que era a sepultura mais cara que existe? Hoje também. Qual que é mais caro? Colocar na terra ou colocar na gaveta? Gaveta. Aqui era uma rocha que tinha uma grande pedra redonda
De quem que era essa sepultura? Da família de José. Ele tinha pago muito caro por essa sepultura, uma fortuna por essa sepultura. Ele tinha comprado essa sepultura, não foi na terra, foi na pedra, foi esculpida para ele. Só que quando ele se converteu a Jesus, ele falou assim: primeiro, que isso aqui não tem mais valor. Segundo, que isso aqui não dá vida eterna. E terceiro, eu sei que isso aqui é uma casa temporária, eu vou morar no céu. Ele pegou o melhor que ele tinha e falou: coloque o meu mestre, porque a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus. Coloque ele. Pilatos vai lá e fala: pega o corpo dele. Pilatos fala: estranho, eu achei que ele ia demorar mais para morrer. Só que Pilatos não entendia as profecias. Pilatos ficou admirado dele ter morrido rápido. Coloca Jesus lá em uma pedra, deita Jesus, passa o perfume, coloca o lençol. E os soldados falaram para Pilatos, ou os fariseus: Pilatos, nós não queremos só a guarda, nós queremos que você sele a pedra. O que é selar? Colocar uma massa, e se for a costume, o rei colocava um sinete, uma marca que ninguém poderia abrir. Não só bastavam os soldados que mataram Jesus. Você acha que eles vão deixar ele fugir de lá? Alguém roubar? Jamais. Fora isso, ainda lacraram a pedra. Começa o sábado, 6 horas da tarde. Passa o sábado. A Bíblia diz assim que estava despontando o domingo. Lembrando que não é meia-noite. Sábado de 6 a 6. Morreu na sexta. Passou o sábado. Começa o primeiro dia, no sábado, 6 horas. Está começando. Aí o que acontece? As mulheres vão lá com perfume para colocar sobre ele, porque era cultura da honra. Só que chegam lá, primeiro que elas não poderiam se a pedra tivesse fechado. Só que a Bíblia diz assim que as mulheres vão lá. Só que a primeira mulher que vai até o sepulcro de Jesus na manhã do primeiro dia, quem que é? Quem que é? Maria Madalena. Não é sobrenome, Madalena é de região de Magdala. Eu não queria entrar assim, mas dias atrás uma pessoa, alguns viram, foi lá e questionou: pastor, Maria Madalena, a prostituta, foi até o final com Jesus Cristo, porque isso e aquilo. Eu falei: eu não vou responder, porque eu não respondo doido. Não respondo que não tem base bíblica. Que é a prostituta. Aonde é que diz que Maria Madalena é prostituta? Não tem um versículo, não tem um fato histórico nem arqueológico que ela é prostituta. Nem um. Segundo, a Bíblia diz assim que Maria Madalena foi a primeira vez Jesus. Por quê? Porque ela foi uma das mulheres que mais se entregou a ele, que mais teve coragem de ir até o fim com ele. Só que a Bíblia diz que na hora que ela estava seguindo Jesus, ela não era mais a mesma que ela era antes. A Bíblia Sagrada fala: e o seguia Maria Madalena, o qual tinha saído. Ela não era mais a mesma mulher. Tinha saído quantos demônios? Então ela não era mais a mesma mulher. Você pode chegar do mesmo jeito, mas depois que aceita ele, tem que mudar de vida. Ninguém segue Jesus do mesmo jeito. Saiu o espírito que operava na vida dela. E ela se entregou tanto, que quando Jesus está prestes a ressuscitar, os discípulos ficavam com medo, estavam trancados. Mas ela vai lá passar um perfume nele. Outra inverdade: Maria Madalena, ela era uma mulher pobre. Não, a Bíblia diz que ela era uma mulher de posses. É que as pessoas vão lá e falam, e não tem conhecimento. Por isso que eu mandei para o Google. Pessoas que vão lá e pesquisam o Google para falar, não tem base bíblica. Terceira coisa: Maria Madalena era esposa de Jesus. Jesus não teve. Jesus foi o único filho, e ele não veio gerar filho biológico, ele veio gerar filho espiritual. Não tem comprovação histórica, arqueológica, e não tem comprovação bíblica que ela foi mulher de Jesus, que ela teve um filho que foi morar na Europa. Não existe isso. Isso é como os homens dizem. Nós não podemos engolir tudo que fala. As pessoas hoje estão perecendo por falta de... Deixa eu caminhar para o final aqui. Ela é a primeira a chegar no sepulcro.
Diz a Bíblia que quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Por quê? Diz a Bíblia que naquela noite, já no primeiro dia, veio um anjo tão forte que diz a Bíblia que ele sentou-se sobre a pedra. E quando ele sentou foi tão violento, diz que veio um terremoto e abriu a sepultura, e os homens que estavam lá embaixo começaram a olhar aquele ser celestial, glorioso, que é o anjo do Senhor, um anjo vindo do Senhor. Olha que lá a Bíblia diz assim, que eles caíram como se estivesse por causa de medo. Eles não vão se fingir de morto, e vai que te mostra que na Bíblia nos mata, eles se fingiram de morto, mas eles viram toda a cena. O anjo sentou, o terremoto, abriu a pedra, de repente o homem que estava enrolado em lençol, todo enfaixado, enrolado na cabeça, todo ensanguentado, todo cheio de marca, eles lá com o olho no peixe, o olho no gato. Quem que sai? Ele sai voando. Ele é levitar em Atos 1. Aparecer, se der tempo eu coloco no último texto. Agora, ele passa pelo meio. Ele sai. Quando ele sai, aí Maria vê ele, né? Maria vê ele, volta correndo lá, avisa Pedro e João e fala: eu vi ele ressuscitou. Está ficando doida, Maria? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, ele ressuscitou, verdade, vai lá, vocês têm que ver ele. De repente diz a Bíblia que sai Pedro e João correndo. Pedro sai primeiro, mas João corria mais, chega primeiro, vai lá e entra. Quando entra, diz a Bíblia que Pedro entra e vê o sepulcro está vazio. Só que Pedro, ele vai lá e vê o que no chão? O lençol que estava no corpo. Aí, ou melhor, João, depois entra Pedro. Pedro entra e vê o sepulcro, se vocês não falar, eu vou terminar hoje a pregação. O sepulcro está vazio. Aí Pedro olha e vê o lençol no chão, e vê o que mais? O lenço em cima. O lençol no chão, o lenço em cima dobrado. Por quê? Você talvez só vai relembrar isso. O judeu, aqui no Brasil, nós não temos tanto esse costume. Primeiro que a gente possivelmente come comida até com a mão, não é? Ninguém passa fome porque não tem garfo, não é? Só que o judeu, ele tinha um costume, alguns restaurantes também, você está comendo, tem aquele lenço, que tem pessoa que fala: nossa, o lenço é para só o nariz? Não sabe que é para colocar sobre a perna, para derramar a comida, enfim. Só que todo judeu, quando ele estava comendo uma comida, e ele tinha que se levantar para ir no banheiro, você está lembrando do restaurante? Quando ele pegava o lenço e ele jogava o lenço na mesa ou jogava em cima do prato da comida, ele estava falando: eu não vou voltar, acabou, não quero mais comida, já terminei. Agora, quando ele saía para o banheiro ou para algum lugar e ele não queria que o garçom retirasse o prato dele, porque ele ainda não tinha terminado, ele pegava o lenço, ele estava falando para o garçom: eu fui ali, mas eu vou? Eu fui, mas eu vou? Eu fui, mas eu vou? O lenço estava jogado ou estava dobrado? Jesus estava falando: eu vou, mas eu vou? Volta. O mesmo que foi, ele vai voltar. O lenço estava na cabeça, Cristo é o cabeça. O lençol estava no... Quem que é o corpo? A igreja. Ambos estavam protegidos. E quando eles pegavam o lenço, eles guardavam junto na mesma prateleira que o lenço ia ele está lá em cima, já o lenço está lá em cima. Nós somos o lençol. Talvez você fale: pastor, eu estou jogado, eu estou aqui embaixo, fica tranquilo. Logo, logo você vai subir, vai estar no seu lugar aqui. A Bíblia, irmãos, ela não tem uma vírgula que não tenha sentido. Eu termino. Aí Jesus vai lá, eles não vê Jesus, Maria vê.
Os discípulos voltam, ficam apreensivos, enfim, se tranca na casa por medo dos judeus. Quem que aparece lá? Jesus. Jesus aparece no meio. A Bíblia diz que a porta está, ele bate. Não é Apocalipse 3:20. Ele não bate. A Bíblia diz que ele aparece no meio deles, sem bater. Porque se ele batesse e falasse: quem é Jesus? Quem que abriu? Ah, você está muito crente. Quem abriu, levanta a mão. Vamos ver se o barulho essa noite. Deus, manda um barulho, Deus, nessa noite lá. Olha o Tiago, líder de jovens, expulsa demônio, mas não tem medo de dormir com o pé para fora da cama, né? Não é verdade? Não é verdade. Jesus teve que aparecer e quando ele chega no meio, ele vai lá e passa já convosco. Diz que todo mundo leva um susto, fica atemorizado com medo. Aí de repente eles vão lá. A Bíblia diz assim que eles achavam que eles estavam vendo um fantasma, um espírito, uma alma penada. Jesus fala: não sou eu mesmo. É o Senhor, sou eu. Prova, vem aqui. Aqui, ó. Se fosse eu ia falar: osso e carne. Como era Jesus mais gordinho, carne e osso. Aqui, ó, toca. E a Bíblia diz assim que mesmo tocando eles não conseguiam, por causa da alê. Só que Tomé, ele não conseguia crer por causa da... Não, tem coisa que é tão forte que você não consegue entender e compreender, porque você está muito alegre, é muito forte. Só que Tomé não, Tomé toca, eu não acredito, por causa que ele era incrédulo, os outros é porque eram alegres. Tocou, é ele mesmo, é ele, está aí. Irmão, você reparou que tem pessoa que parece que ela nasceu só para aquilo. No dia que Jesus aparece no meio, está todos os discípulos, menos Judas, que já tinha morrido, enforcado por causa do que cometeu. Tinha 10, só que estava faltando um. Quem que estava faltando? Justo o... Quem? Nós lemos. Quem estava faltando um todo? Justo ele. Daí ele vai lá, chega, ele bate na porta. Quem é? Tomé. É ele, pode entrar. Quando Tomé entra: Tomé, você não acredita? Você não acredita? O que aconteceu? Jesus esteve aqui. Fala, você consegue fazer uma cara de deboche? Faz isso pro seu irmão. Sabe aquela cara sei? Não dá uma raiva quando alguém fala isso? Quem tem raiva, irmão? É verdade. Sei. Estou falando que eu sei. Dá uma raiva, irmão. Jesus, para com isso. Ele estava aqui. Eu não acredito. Se eu não, e não estou. Aí, irmão, sabe o que Jesus tem que fazer? Para me encerrar? Tem que passar 8 dias depois, por causa de Tomé. Ele falou assim: você acredita? Então você vai ter que segurar um pouco. Você vai ter que aguentar um pouco. Irmão, mas a gente tem que ficar 8 dias com aquela curiosidade: será que é ou não é? Será que é ou não é? Será que é hoje? É hoje? Jesus ficou 8 dias só por causa de Tomé. No 8º dia ele vai lá e aparece. Diz a Bíblia que do mesmo jeito estavam todos trancados. Jesus se põe no meio e diz: paz seja convosco. Aí Tomé não disse a ele. Jesus falou: sou eu, Tomé. Eu só acredito se eu. Aí vai lá e toca aqui nas minhas marcas, é no corpo inteiro. Presta atenção para finalizar. Nas mãos, marcas nas mãos. Jesus tinha 2 marcas nas mãos, 2 no pé e uma na lateral. E ele vai lá e fala: toca nas minhas marcas. E do meu lado, Tomé toca e toca. E agora ele fala: agora eu sei que é o Senhor. Só que mesmo ele falando isso, Jesus não acreditou. Jesus sabia que eles ainda não estavam crendo. Eles acharam que era um espírito. E Jesus falou assim: ei, não é espírito não, sou eu mesmo. Sou eu, Jesus, sem sangue, com corpo, porque o sangue dele derramou na cruz. E no céu o sangue não entra. No céu o sangue não entra, porque o céu diz assim que a alma do corpo está mas na eternidade a gente vai precisar de sangue para estar vivo? Não. Aí diz a Bíblia que ele toca, e Jesus fala: sou eu. E sabe quando é que eles descobriram realmente que era Jesus? Quando Jesus disse: vocês estão duvidando que eu sou homem, pessoa?
Eu vou dar uma prova de que eu sou homem e sou crente. Traga comida. Trouxeram pão e peixe. Alguns lugares tá pão e mel, peixe e mel. Traz pão, ele vai lá e começa. Sabe aquele pão, irmão, que dá, se eu mascasse aqui, talvez você ia ouvir. Na hora que viram Jesus comendo, falou: é ele. Quer descobrir quem que é o crente, irmão? É quem está comendo. Tem alguém que é muito crente? Você não tem hora de chegar em casa para ser mais crente hoje? Levanta a mão. Quando Jesus comeu, aí agora não. E quando Jesus comeu, não caiu, irmão, na terra. Ele comeu. Aí testificaram. Aí Jesus vai lá e fala: agora, Mateus capítulo 28, agora recebei a promessa do meu Pai. Isabel, tendo ele soprado, caiu o Espírito Santo sobre todos. Ide, pregai em todas as nações, ensinando e batizando em meu nome, ensinando eles a guardar todos os mandamentos que eu recebi do meu Pai. Vai e diga para todo mundo que eu ressuscitei e que em breve eu vou voltar. E de repente ele desaparece do meio deles, e só é visto muitos dias depois, quando ele vai ser elevado ao céu. O mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Se coloque de pé. Nós vamos fazer a ceia e voltar para casa. O mesmo corpo que Jesus ressuscitou é o mesmo corpo que nós vamos ter. As luzes, por favor. Coloca aí na Bíblia, Filipenses 3:20. Oh Espírito de Deus. Irmãos, Deus está nesse lugar. A Bíblia diz que quando Jesus pregava a palavra para os discípulos no caminho de Emaús, eles falaram: porventura, quando ele falava da morte dele, não ardia o nosso coração? Quando ele falava, que virou até louvor do Voz da Verdade, irmãos, quando você ouvir a palavra, tem que arder o teu coração. Irmão, não sei se você, eu tenho vontade de chegar em casa, peraí, eu vou ler mais, eu não quero nem saber de fantástico, eu quero saber mais sobre o meu Jesus. Que Deus levante uma geração que não se contente só com o culto. Diz a Bíblia que quando Jesus falava das Escrituras, o coração deles ardia, queimava pelas palavras da morte dele. Isso, irmãos, tem que encandecer a igreja, a nossa vida. Olha o que a Bíblia diz: pastor, como que eu vou? Qual que é o meu corpo? Eu vou ressuscitar? A prova está aqui, mas a nossa cidade está nos... Na onde está a sua cidade? Você é de qual cidade? Você está em Itaguaí, mas você é morador do... Você está em Itaguaí, mas você é morador do... Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso, esse corpo doente que cai, se machuca, esse corpo que morre, o nosso corpo abatido, para ser, a palavra conforme é conformar. Pegou? Ele vai transformar o nosso corpo com uma forma conforme o seu corpo vai ser igual do que? Conforme, com a mesma forma, o seu corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Você e eu vamos voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Nós vamos voltar à nossa originalidade. Um corpo que não morre, que não geme, que não treme, que não peca. Um corpo que não vai ter mais doença. Essa é a promessa de Deus, que Ele vai transformar o nosso corpo conforme o corpo glorioso de Cristo. Por isso que Ele é o primeiro que morreu, o primeiro ressuscitou, para que nele o mesmo poder operasse na igreja e fôssemos ressuscitados. Essa é a tua esperança? Feche os teus olhos. Eu quero que você faça uma oração pedindo para Deus restaurar a nossa esperança da vida eterna. Essa palavra não tem que ser só bonita, nossa, bacana, legal, nossa, que informação.
informação. Não, irmãos. Se a pregação for informação, não valeu a pena. A pregação é para queimar. A pregação é para arder. A pregação é para nos aproximar de Deus. A pregação é para nos fazer parar de pecar. A pregação é para nós nos tornarmos mais santos. A pregação é para aquele que está parado, volta a fazer o que o Senhor lhe ordenou. A pregação é para que a igreja se levante nos últimos dias como uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo, que está se preparando para a volta do seu Senhor. Esse é o intuito da pregação: carimbar o nosso coração com poder, com fé, com esperança. A doença pode levar o nosso corpo, mas não nos tira da eternidade. A fome pode levar o nosso corpo, mas não nos tira da eternidade. A luta pode afligir o nosso corpo, mas não nos tira da eternidade, porque o sacrifício de Jesus é maior do que qualquer coisa. Você pode morrer numa casa alugada, mas você tem uma casa que já foi pago o preço do céu. Você pode agradecer. Quem sabe você está longe, hoje é o dia de você voltar. A pregação pode ser bonita, mas se você estiver afastado e morrer, para onde vai a tua alma?